1500, Rio de Janeiro. Havia um pântano que os índios tupinambás chamavam de Tijuca, que na língua deles significa água suja. 1567, o governador Estácio de Sá doou aquelas terras aos jesuítas, e estes, com a ajuda dos índios catequizados, aterraram aquela região pantanosa, o que se tornou um engenho de açúcar. 1759, o rei português Dom José I expulsa os jesuítas daquelas terras, que foram arrendadas e divididas entre famílias ricas. 1808, Francisco da Rocha Leão, negociante de pedras preciosas, conhecido como o Barão de Itamaraty, recebeu aquele terreno, que ficou em poder de sua família até meados do século XIX, quando foi dividido, surgindo o Derby Clube de Hipismo. O clube foi decaindo com o passar dos anos, e áreas foram sendo abandonadas entre os rios Maracanã e Trapicheiros. 1946, a FIFA indica o Brasil como candidato único à Copa do Mundo de Futebol. Daí, o prefeito do Rio, Mendes de Moraes, indicara a construção de um estádio onde havia o antigo derby. Ali nasceria o que seria, por mais de 50 anos, o maior estádio de futebol do mundo, o Maracanã. E antes de contar essa história, a Jennifer vai pedir o seu apoio ao nosso canal. Peço a vocês seu like, comentário e sua inscrição para receber novos vídeos. Bom entretenimento! Em 2 de agosto de 1948, começava a construção naquele terreno outrora um pântano em 1500. A obra levou 2 anos e pretendia ser o maior estádio do mundo, ao custo de 250 milhões de cruzeiros, equivalente hoje a 235 milhões e meio de reais. Em 16 de junho de 1950, no jogo de inauguração entre os selecionados cariocas e paulista, coube a Didi fazer o primeiro gol do Maracanã, em partida que os paulistas venceriam por 3-1. O estádio inicialmente foi chamado de Mendes de Moraes, depois de Mário Filho, mas para o povão era o Maracanã, nome do antigo rio que cortava aquele terreno. A Copa começou na fase inicial, em tropeço com a Suíça no Pacaembu, em São Paulo. Depois a recuperação contra os iugoslavos por 2-0. No Maracanã, só goleada no quadrangular final. 7-1 na Suécia e 6-1 na Espanha. E contra o Uruguai, bastaria um empate para o Brasil se sagrar campeão. O estádio se inundou de gente. A certeza da vitória levou ao Maracanã uma inundação humana. Mais de 200 mil pessoas espremidas, segundo relatos. Porém, o Brasil entrou em pane, apagou. E quando o jogo estava em 1-1, veio o golpe trágico. Não é possível! Vai do Uruguai, fica! A multidão silenciosa deixou o estádio diante da festa uruguaia em campo. Segundo escreveu alguém, nunca se ouviu um silêncio tão aterrador na história. No gramado do Maracanã, grandes jogadores desfilaram e levaram ao delírio a galera. Didi, que fez o primeiro gol, Garrincha, a alegria do povo. Zico, o maior artilheiro do velho Maracanã. Roberto Dinamite, com seus inúmeros gols. E o maior deles, Pelé, que com o Santos levava muita gente ao estádio para torcerem por eles. Times de fora do Rio temiam o chamado Ecos do Maracanã, mas o Santos do Rei ditava sua força. E o Corinthians, em 1976, desbancou o Fluminense, a máquina tricolor, na então invasão corintiana pelo Brasileirão daquele ano.
Os grandes clássicos cariocas levaram multidões ao estádio, em uma epopeia de cores, gritos e barulho dos fogos. Para as famílias cariocas, se tornou um hábito sair de casa depois daquele almoço familiar ou da praia e se dirigir ao Velho Maraca para ver seu time do coração nas tardes de domingo. Esse negócio de cada um sobe por um lado, não, era todo mundo do mesmo lado. Você subia a rua do Maracanã, do lado do flamenguista, do vascaíno, do botafoguense. A saída era uma tensão desgraçada, né? Você saía espremido ali, né? Flamengo perdia do Botafogo, Botafogo perdia do Vasco, Vasco perdia do Fluminense, Fluminense perdia do Flamengo. E no final do jogo não tinha essa separação, eram pela mesma rama. E as torcidas iam se sacaneando. E aquilo para mim era uma experiência civilizatória do convívio com a diferença. O gol de Tite em 1987, que deu o campeonato carioca daquele ano contra o Flamengo, considerado os mais importantes da história do Vasco. O gol do título carioca, depois de 21 anos sem títulos, do Botafogo contra o Flamengo em 1989. O emocionante gol de Rondinelli de cabeça, que deu o título de 1978 ao Flamengo diante do Vasco. O gol do título do Fluminense frente ao Flamengo, no finalzinho, 3-2, depois de 10 anos de seca de títulos em 1995. Aí o gol! A 42 minutos do segundo tempo. A geral do Maracanã é onde o povão ficava. Ali era a área daquele torcedor mais performático. Ali ele se fantasiava, xingava e comemorava de perto o gol de seu time. Romário declarou certa vez: "Para mim, o Maracanã era geral." Era sofrido ser geraldino. Tomava tudo que era objeto na cabeça, vindos da arquibancada, inclusive mijo, chuva, sol, mas resilientes, eles resistiam. E era ruim também de se ver o jogo dali, quase ao nível do campo. Os pés dos jogadores que estavam do outro lado do gramado sumiam. Muitos diziam que assistir jogo da geral era fingir assistir. E para se situar, era primordial o radinho de pilha colado ao ouvido. Mas em 2005 a geral seria destruída para dar lugar às cadeiras como parte das exigências do Comitê Olímpico Internacional para o PAN de 2007. Outro símbolo icônico que também teve fim foi o placar eletrônico, que deu lugar a 2 telões de 6 metros de altura por 10 de largura. E estes eram sinais de que o fim do Velho Maraca estava próximo. Em 26 de julho de 1983 foi realizada uma partida amistosa entre a seleção de vôlei do Brasil frente ao selecionado da União Soviética. Jogo esse que foi assistido por 95.887 pagantes, sendo este até hoje o maior público deste esporte. E o Brasil de Bernard, William, Montanaro, Bernardinho e Xandó venceu por 3-1 aos russos em uma noite inesquecível.
A música também se fez presente no estádio com o show histórico de Frank Sinatra em 1980 diante de 176 mil pessoas, o que abriu caminho para o Rock in Rio em 1985. Para a fé católica foram importantes as duas vindas do Papa João Paulo II ao estádio, a primeira em 1980 e a segunda em 1997. Esses eventos marcaram o Maracanã, tanto quanto os grandes jogos de futebol, se tornando referência mundialmente conhecida da cidade do Rio de Janeiro. O Maracanã viu em seus gramados grandes selecionados brasileiros, em uma época em que o povo realmente se interessava pela seleção de futebol como uma extensão da pátria, a pátria de chuteiras, em onde podíamos contar com grandes craques, o que está em falta nos dias de hoje. Mostramos aqui o início trágico da seleção no Maracanã com o desastre de 1950, porém, houve momentos de alegria com o Screte Canarinho, e separei duas ocasiões. Em 1969, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970 no México, em um dia de superlotação do estádio, vencemos o Paraguai por 1-0. Aqui lá na esquerda, recolhe Gerson, dá para Rildo. Rildo parte desesperadamente para o ataque, está aberto. Edu faz o passe em profundidade na esquerda para o moço de Jaú. Ele escapa de campo, chutou, o goleiro largou. E ali foi o início do caminho para o tricampeonato mundial. Conta-se que até dentaduras foram encontradas nas gerais depois deste jogo. Em 1989 seríamos campeões da Copa América depois de 40 anos, em cima da seleção uruguaia. Para muitos foi o troco de 1950, mas será mesmo? Atacando o Brasil, cresce Mazinho, invadindo o terreno adversário, deixou o Provaveto, devolveu pro Mazinho, correu a fuga, correu, vai levantar, entrou, Romano a fuga, gol! O velho Maracanã foi sendo renegado pela Prefeitura do Rio. Infiltrações por toda parte, muros que caíam, cadeiras quebradas eram sinais visíveis por toda parte. O gigante precisava de cuidados intensivos, mas só remendos e paliativos eram feitos por abnegados funcionários, até que o pior aconteceu. Na final do Brasileiro de 1992, entre Flamengo e Botafogo, durante a comemoração de um gol do Flamengo, a mureta da arquibancada superior cedeu diante da pressão da multidão e 3 torcedores perderam a vida e 80 ficaram feridos. O estádio então foi interditado por 205 dias para reformas estruturais, porém a tal reforma não foi completa. A prefeitura até tentou privatizar o Maraca. Os altos custos espantaram os possíveis interessados. Em 2007, a FIFA oficializou o Brasil como sede da Copa de 2014. Começou-se as obras, lentamente. Um verdadeiro sorvedouro de dinheiro público.
Do velho Maraca só as estruturas permaneceram, o resto foi demolido. O antigo símbolo para tantas gerações de cariocas ia sumindo. E no lugar outro estádio, mais moderno, mais confortável? Pode ser, mas para muitos torcedores do antigo estádio aquilo era um crime. E para muitos, a exclusão do povo de seu maior símbolo de entretenimento. A voz de antigos torcedores falam por si mesmos. Esquece Maracanã. É a nova arena. Eu me nego a chamar Maracanã. A arena representaria aquilo que é moderno em detrimento do estádio que é antigo e precisa ser mudado. Eu vou derrubar o Maracanã. Como você vai derrubar? Derrubar o Maracanã, a Estátua da Liberdade, ou derrubar a Torre Eiffel? Como assim? Não, vou derrubar, vou fazer um outro aqui, mais novinho. Aí o gol, o cara está preparado para se filmar vibrando para botar em rede social. Isso é de um ridículo absoluto, né? Se filma e tá ele lá para mostrar que tá filmando. Elas não cantam por amor ao time, elas cantam para botar numa rede social e as pessoas verem que elas estão cantando. Desabei de choro. Falei, pô, cara, como é que fazem isso com o Maracanã? Como é que fazem isso com o Maracanã? Sim, realmente emocionado, porque, pô, como se alguém tivesse tirado um pedaço da minha vida. Fizeram com o Maracanã um crime. Olá, gente, tudo bem? Essa foi a história do velho Maracanã, né? Eu não entendo, aliás, eu entendo bem o porquê que acabaram com o Maracanã. Tantas décadas de descaso, né? E sendo uma edificação que era tombada pelo patrimônio histórico, isso eu não entendo, como que eles burlam a lei desse jeito e colocam abaixo um patrimônio histórico, sendo que ele, teoricamente, seria protegido por lei, né? Então, assim, eu acho que o Maracanã não deveria ser mexido e deveria ter sido muito melhor cuidado, deveria ser mantido como ele era, um ponto turístico do Rio de Janeiro, porque o Maracanã era mais conhecido tanto quanto o Cristo Redentor lá fora. Muita gente vinha de fora para o Rio de Janeiro visitar a cidade e queria conhecer o maior estádio do mundo, tanto que o Maracanã era conhecido mundialmente. Então foi uma sacanagem que fizeram. A vontade de ganhar dinheiro, desviar verbas, é tanta, né, que eles deram um jeito lá e por causa da Copa, né, fizeram o que fizeram. Esse estádio aí que está aí no lugar não é o Maracanã, pode colocar aí um novo Maracanã, né? É um novo Maracanã, não tem nada a ver com o antigo. E, inclusive, até a forma de torcer mudou. O torcedor que vai no estádio hoje é muito diferente daquele que ia no Maracanã antigo. O povão foi meio que barrado, né? O povão do Rio mais humilde foi barrado. E agora é mais elitizado. As pessoas torcem pelo celular, né? Que nem o rapaz falou aí no áudio, no finalzinho do vídeo. Eles estão lá para tirar selfie, eles estão lá para, entendeu? É um tipo de torcedor muito diferente. O modo de torcer hoje em dia é muito diferente daquele de antigamente. O radinho de pilha que ficava no ouvido deu lugar ao celular, né? Então é uma outra realidade, é uma outra coisa esse novo estádio aí que fizeram, que está no lugar. Que começou a história dele agora, né? Agora no século XXI. Infelizmente o velho Maracanã, o estádio que tinha alma, né, que estava ali, que tinha um lugar no coração da sociedade carioca, foi extinto, né? Um governo corrupto, incompetente, né, não cuidou do Maracanã, aliás, deixou renegado ali. Vocês viram aí no vídeo o estado que ele estava. E através visando ganhos, né, fizeram esse novo estádio aí
e os interesses econômicos dos nossos políticos mais uma vez se fez sentir, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a história vive, no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!